Olá a todos, estamos de volta. Conversaremos hoje sobre a biografia de Carlos Gomes, escrita por Lourenço Mami, em um livro pequeno de 104 páginas. É esse aqui. Carlos Gomes, de Lourenço Mami, possui 104 páginas e foi publicado pela Folha. Tem 6 capítulos. O autor do livro é um crítico musical e artístico italiano, formado pela Universidade de Estudos de Florença e doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo. Ele vai nos trazer a história de Carlos Gomes, o nosso grande compositor, que nasceu em Campinas em 1836, falecendo em 1896. Carlos Gomes foi o primeiro compositor a produzir uma obra erudita brasileira, a obra O Guarani. É uma obra que tem relação com as tradições de nossa terra. Ele conseguiu fazer isso e teve grande influência na Europa. Além dessa obra, ele produziu mais outras 8 óperas. Então ele tem um total de 9 óperas que estão sendo faladas aqui no livro. Conheceremos então um pouco mais sobre essa personalidade e saber se ele faz parte da história da música tradicional brasileira ou é apenas um episódio da história da música e da ópera italiana. Logo na introdução, Lourenço Mami já nos mostra como Carlos Gomes sempre teve, ou pelo menos em alguns momentos de sua vida, ele teve a intenção de produzir óperas nacionais, as primeiras óperas brasileiras, que não existiam até aquele momento. Não existia uma música, uma tradição brasileira que levava em consideração a sua história, o seu folclore, tudo o que acontecia nas terras tupiniquins. Então Lourenço vai nos dizer: sua popularidade no Brasil sempre dependeu de seu sucesso no exterior, e não sobreviveu a este. Não havia no país um público burguês suficientemente amplo e estável para sustentar uma produção nacional. Não no campo da ópera séria, pelo menos. Carlos Gomes sempre esteve ligado às suas tradições brasileiras, mesmo no período em que ele morou e trabalhou e foi estudar na Itália. Ele nunca se esqueceu de suas origens, mesmo que muitas vezes os próprios brasileiros lhes virassem as costas. Ele nasceu em 1836 na cidade de Campinas. Seu pai já estava envolvido com a música, era conhecido como Maneco Músico. Então foi mais fácil para Carlos Gomes conseguir se envolver com esse ambiente. Ele esteve desde pequeno envolvido com instrumentos musicais, com produção de obras que seu pai realizara. Seu pai chegou até mesmo a planejar algumas obras quando Dom Pedro iria visitar Campinas. Mais tarde começaram a chegar os primeiros pianos na cidade de Campinas e Carlos Gomes foi se aperfeiçoando em seus estudos. Em 1859, quando ele tinha apenas 23 anos, ele já fundou a sua primeira escola de música, que ele manteve por um tempo antes de se mudar para a cidade do Rio de Janeiro. A essa altura ele já havia feito apresentações tanto em Campinas, São Paulo e no Rio. Nessa cidade, ele produziu e apresentou a sua primeira ópera, Noite no Castelo, para o aniversário de casamento do imperador. E isso lhe rendeu o hábito da Ordem da Rosa, que se distingue por pessoas que se prestam fidedignas à figura do imperador e também a serviços prestados à nação. Carlos Gomes, nesse momento, já se tornara uma celebridade nacional. Sua segunda ópera foi Joana de Flandres, que ele produziu na própria cidade do Rio, e não teve muito sucesso. Após essa produção, ele zarpou para a Europa, onde conseguiu, com apenas 30 anos, em Milão, o diploma de mestre e compositor. Il Guarani é a sua terceira ópera, a mais conhecida de todos, que foi produzida e apresentada na Itália, no Teatro Scala, em 1870. Foi um sucesso estrondoso. Ninguém esperava isso, nem o compositor, nem os brasileiros. A sua bajulação em torno do seu nome se tornou algo fora do comum. Ele seria o primeiro representante brasileiro entre as maiores nações que produziam
as obras culturais que dominavam o mundo. E o seu intuito com essa obra era produzir uma síntese da cultura brasileira, que ele conseguiu em partes. Na verdade, ele utilizou o livro de José Alencar, o seu homônimo, né, O Guarani, para realizar a obra. Mas ele eliminou alguns personagens e utilizou um esquema bastante simples, mas que nem por isso veio a tirar a sua grandeza. É hoje uma de suas obras mais conhecidas. Àquela altura, Gomes já estava sendo muito apreciado e ele podia ser comparado até mesmo a Verdi, pois ele conseguia realizar obras muito parecidas com a de Verdi. Na verdade, falavam que ele era uma pessoa tão parecida com Verdi que não podia se tornar fazer algo diferente. Fosca foi sua quarta ópera, muito bem aceito pela crítica, mas nem tanto pela opinião pública. Coube a sua quinta ópera, Salvator Rosa, restaurar o prestígio do grande compositor. Ela teve um enorme sucesso e foi a ópera mais popular da década de 1870 na Itália, muito conhecida e apreciada. Após essa ópera, sua quinta, e a sexta, Maria Tudor, podemos dizer que foi o período de maiores felicidades na vida de Carlos Gomes, pois ele se casou, teve vários filhos, começou a construção de sua casa principesca e recebeu uma bolsa de auxílio do governo brasileiro. Então tudo estava dando certo. Quando ele estreou a sua sexta ópera, Maria Tudor, ela não foi bem acolhida. Na verdade, ela foi um grande fiasco. Os críticos foram implacáveis e houve até mesmo vaias no teatro na Itália. Ele viaja então ao Brasil e começa a participar de diversos eventos. Afinal, ele era uma grande celebridade, era o maior músico brasileiro. E nesses eventos ele começou a mostrar o seu apoio à causa abolicionista, ganhando muito prestígio entre as pessoas. Pois toda vez que tinha um evento ele conseguia fazer com que algum escravo fosse alforriado, recebesse sua carta de liberdade. Então, nesse período de tempo, ele começou a bolar já uma nova ópera, que se chamaria Lo Schiavo, que seria o escravo, e estaria baseada justamente nesses fatos que ele presenciava e que ele não concordava da escravidão. Ele começa então a elaboração dessa sua obra, tenta angariar alguma produtora para realizar a sua apresentação lá na Itália. Mas ele demora muito para produzir essa obra. Só em 1888 é que ele consegue finalizá-la. Mas nessa altura o seu nome já havia entrado em decadência, ele já não era mais tão bem visto assim nas óperas italianas. E suas duas últimas óperas foram Condor e Colombo. Essa última foi apresentada no Rio e foi o primeiro fiasco em território nacional. Não foi bem acolhida nos anos de 1894 e 1895. Ele já estava bastante cansado, já idoso, mas nem por isso não deixou de receber convites para dirigir conservatórios na Itália. Ele negou esses conservatórios, o Conservatório do Rio não podia aceitá-lo, então ele teve que recorrer a um conservatório na cidade de Belém, aonde ele se muda em 1896, mas ele se muda e pouco tempo depois vem a falecer. Lourenço Mami confirma que Carlos Gomes foi o autor mais popular, compositor mais popular de óperas na Itália na década de 1870, com Il Guarani e principalmente Salvator Rosa, e poderia continuar sendo na década seguinte, se não tivesse sido atingido por uma crise de depressão e insegurança por conta do lançamento fracassado da ópera Maria Tudor. Isso daí o atingiu profundamente e nunca mais ele voltou a ser o mesmo. Mas isso não o impediu de retirar o seu nome das citações da história da música erudita na Itália e se tornar o primeiro compositor brasileiro a produzir obras eruditas no Brasil, sendo a primeira delas o Guarani. Então essa foi a nossa resenha de hoje. Para quem quer saber um pouco mais sobre música, quem quer saber sobre música não pode deixar
de conhecer a história desse grande compositor brasileiro, Carlos Gomes. Espero que tenham gostado. Deixem seus comentários, curtidas, compartilhem o vídeo e também não deixem de se inscrever no canal. Um grande abraço e até mais.